O que é metanol? Fala, amantes da engenharia! Hoje vamos desmistificar uma substância que, apesar de estar presente em muitos produtos do nosso dia a dia e ser uma peça-chave na indústria, ainda gera muitas dúvidas e até certa confusão: o metanol. Você sabia que esse álcool tem uma história fascinante que vai desde a madeira até a vanguarda dos combustíveis sustentáveis? Mas afinal, o que é o metanol e por que ele é tão versátil? E quais são os segredos por trás da sua produção e dos seus inúmeros usos? Para começar, vamos entender a fundo o que é metanol. Conhecido também como álcool metílico ou popularmente álcool da madeira, ele é o álcool mais simples que existe, composto por um único átomo de carbono, 3 de hidrogênio e um grupo hidroxila. Essa estrutura simples é o que lhe confere propriedades únicas, tornando um solvente eficaz e uma matéria-prima essencial para a indústria química. Diferente do etanol, que é o álcool que encontramos em bebidas alcoólicas e em alguns combustíveis automotivos, o metanol é altamente tóxico. Uma pequena quantidade pode causar cegueira permanente e até a morte se ingerido, o que já nos alerta sobre a importância de não confundir com outros tipos de álcool. Ele é um líquido incolor, volátil e com um odor característico, inflamável e com uma chama que, em algumas condições, pode ser quase invisível, adicionando mais um ponto de atenção à sua manipulação. Historicamente, o metanol recebeu o apelido de álcool da madeira, porque sua primeira produção em larga escala envolvia a destilação destrutiva da madeira, ou seja, aquecer a madeira na ausência de oxigênio para extrair seus componentes, incluindo o metanol. Mas qual é a história do metanol? Sua história se entrelaça com a evolução da química, remontando ao século XVII. Foi em 1661 que o renomado químico inglês Robert Boyle o isolou pela primeira vez, embora sem conhecer sua exata composição, ao destilar madeira de bucho, chamando de espírito de bucho. Essa era a forma primária pela qual era obtido, justificando o antigo apelido, álcool da madeira. Contudo, foi apenas em 1834 que os químicos franceses Jean-Baptiste Dumas e Eugène Peligot aprofundaram essa descoberta, determinando sua composição elementar e isolando de forma mais pura, sendo eles os responsáveis por cunhar o nome metanol, que vem da combinação de metila, onde do grego met é igual a vinho, ilê igual a madeira e o sufixo ol, que significa álcool. Mas como conseguimos produzir essa substância em larga escala hoje em dia? E com quais matérias-primas? A maior parte do metanol produzido atualmente vem do gás natural, embora também possa ser obtido a partir do carvão, de resíduos agrícolas e até do lixo. O processo moderno envolve a conversão dessas matérias-primas em um gás de síntese, que é uma mistura de monóxido de carbono e hidrogênio. Em seguida, essa mistura é submetida a altas pressões e temperaturas na presença de catalisadores para formar o metanol. Essa tecnologia avançada permite uma produção mais eficiente e em maior volume, atendendo à crescente demanda industrial. Além disso, existe uma vertente promissora que busca produzir o chamado metanol verde, utilizando dióxido de carbono capturado da atmosfera ou biomassa como matéria-prima, o que representa um passo importante na busca por uma economia mais circular e sustentável. Mas com uma estrutura tão simples, onde exatamente o metanol encontra aplicação e por que ele é tão crucial em tantas indústrias? A verdade é que o metanol é um verdadeiro camaleão químico. Sua maior parte é utilizada como matéria-prima na produção de uma vasta gama de outros produtos químicos. Por exemplo, ele é essencial para fabricar formaldeído, um componente fundamental em resinas, plásticos adesivos e até em alguns materiais de construção.
Também é usado na produção de ácido acético, que encontramos no vinagre e em diversos solventes. A versatilidade do metanol se estende à criação de éteres, como o MTBE, que já foi usado como aditivo da gasolina para aumentar a octanagem, mas seu uso tem diminuído por questões ambientais, e o DME, ou éter dimetílico, que é um propelente para aerosóis e tem potencial como substituto do diesel. Ele também serve de base para a fabricação de tintas, vernizes, plásticos, produtos farmacêuticos e muitos outros compostos que moldam nosso cotidiano. Além da indústria química, será que o metanol também tem um papel importante como combustível? Sim, e é aí que ele se mostra como uma alternativa promissora para o futuro da energia. O metanol pode ser utilizado diretamente como combustível em motores de combustão interna, sendo inclusive empregado em carros de corrida pela sua alta octanagem e capacidade de resfriar o motor. Ele também pode ser misturado à gasolina, criando combustíveis como o M85 e o M100, embora essa prática seja menos comum que a mistura de etanol. Sua aplicação se estende à produção de biodiesel, onde é um reagente-chave no processo de transesterificação. Mais recentemente, o metanol tem ganhado destaque como um vetor de energia para as células de combustível, especialmente as de metanol direto, que podem alimentar desde pequenos dispositivos eletrônicos até veículos elétricos. Além disso, seu potencial como combustível para a geração de energia em turbinas e na propulsão naval tem sido intensamente explorado, especialmente por ser um líquido que pode ser armazenado e transportado com relativa facilidade, ao contrário do hidrogênio. Pense na quantidade de detalhes que um engenheiro precisa dominar só para entender o metanol, da sua estrutura química simples e história, passando pelos processos complexos de produção a partir do gás natural, carvão ou biomassa, até suas inúmeras aplicações e seu papel no futuro sustentável. É uma teia de conhecimento que exige uma base muito sólida. E se você busca dominar esse tipo de conteúdo a fundo para conquistar uma vaga na Petrobras, por exemplo, ou em outras áreas desafiadoras da engenharia, a preparação é tudo. O Concurseiro 01 nasceu com a missão de te dar essa base inabalável. Para lidar com a engenharia detalhada da Petrobras, a sua preparação precisa ser igualmente detalhada. Quer saber mais? Então confira o link que está na descrição ou aponte o celular para o QR Code aqui na tela. Mas com tantas aplicações e essa crescente relevância, quais são os riscos e os cuidados que precisamos ter com o metanol? Como já mencionei, sua toxicidade é sua característica mais perigosa. A ingestão de metanol, mesmo que em pequenas quantidades, tão pouco quanto 10 ou 20 ml, pode levar à cegueira, danos cerebrais, falência renal e até a morte, pois o corpo metaboliza o ácido fórmico, que é extremamente tóxico. A absorção pela pele e inalação de vapores também representam riscos. Mas para saber mais detalhes sobre o efeito do metanol no corpo, eu vou deixar um link para o canal do Dr. Gustavo Lenci Marques. Ele postou recentemente um vídeo falando sobre os efeitos do metanol no corpo humano e os recentes casos de intoxicação pelo metanol. Vale a pena conferir. Portanto, o manuseio do metanol exige equipamentos de proteção individual adequados e ambientes bem ventilados. Outro ponto crítico é sua alta inflamabilidade e a dificuldade de enxergar sua chama em plena luz do dia, o que torna os incêndios por metanol particularmente traiçoeiros. Por isso, a segurança no transporte, armazenamento e uso do metanol é rigorosamente controlada e deve seguir protocolos específicos. Porém, apesar dos riscos, qual o papel dele em um futuro mais sustentável? A resposta está principalmente no metanol verde. Ao produzir metanol a partir da captura de CO2 ou de fontes renováveis de biomassa, podemos criar um ciclo de carbono fechado ou neutro, onde o CO2 emitido pela sua queima é o mesmo CO2 que foi originalmente
capturado. Isso o posiciona como uma solução potencial para a descarbonização de setores difíceis de eletrificar, como o transporte marítimo pesado e a aviação. Além disso, a facilidade de armazenamento e transporte do metanol em temperatura ambiente o torna um excelente portador de hidrogênio, permitindo que o hidrogênio, que é difícil de armazenar, seja transportado na forma de metanol e liberado no ponto de uso. O metanol é uma substância de imensa importância e potencial, mas que exige respeito e conhecimento em sua utilização. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está curioso para saber mais sobre os cursos que recomendamos, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo para ter acesso a várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial em sua carreira. E aí, já tinha parado para pensar na importância do metanol no nosso dia a dia? Conhece outras aplicações ou já teve alguma experiência que gostaria de compartilhar sobre esse fascinante composto? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.